que a paz e a graça divinas alcancem o coração de cada pessoa que nos ouve, trazendo luz e sabedoria para o seu dia e para toda a sua semana. É com esse espírito que a gente inicia mais este nosso mergulho profundo. E, bom, para começar, vamos imaginar uma corça. Uma cursa. Uma imagem bem comum quando se fala de salmos, né? Sim, mas não aquele animal sereno. Não é uma majestosa corça bebendo água tranquilamente num riacho cristalino, sabe? Ah, aquela cena de pintura clássica de sala de estar. Exato. A gente precisa tirar isso da cabeça. Vamos pensar num animal ofegante, com os músculos falhando, os olhos desesperados, um animal que está literalmente morrendo de sede no meio de uma terra árida. Nossa, é uma imagem bem violenta, na verdade. Muito. E essa é a verdadeira e crua imagem da depressão espiritual que a gente vai explorar hoje. E é uma imersão muito necessária, porque hoje a gente vai lidar com um material que não faz a menor concessão à superficialidade. Com certeza. O nosso guia hoje são as notas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NAA, e, claro, a gente conta com os comentários muito profundos do estudioso Alan Perroz. Excelentes fontes, aliás. Sim. E o nosso foco é o Salmo 42. A nossa missão aqui não é só fazer uma leitura poética e leve, sabe? A gente vai dissecar um dos relatos mais viscerais, mais honestos sobre anseio espiritual e angústia mental da história. O texto é muito cru mesmo. Mas, antes da gente mergulhar na dor do texto em si, tem um detalhe técnico no material que, nossa, muda completamente a lente de como a gente lê esse salmo. Eu acho que sei do que você vai falar. Certo. Vamos desvendar isso. É um fato surpreendente logo de cara. O Salmo 42 e o Salmo 43, na verdade, não são obras separadas. Pois é. E essa é uma das descobertas mais fascinantes quando a gente começa a estudar os manuscritos hebraicos antigos, sabe? A gente se acostumou a ler esses dois como capítulos distintos. Sim, um depois do outro, separados. Exato, mas eles, no passado, funcionavam juntos como um único cântico. A estrutura deixa isso, muito claro. É um poema dividido em 3 estrofes principais e todas elas são amarradas pelo mesmo refrão. Caramba, então tem todo um arco narrativo ali. O texto começa lá no abismo, no anseio e no isolamento no Salmo 42 e vai caminhando passo a passo até culminar numa perspectiva de louvor no Salmo 43. Isso dá meio que um roteiro de recuperação para quem lê, né? Com certeza. E tem outro ponto importante. A gente está entrando no livro 2 dos Salmos. Ah, sim, o cabeçalho. A instrução diz ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Exatamente. E aí quem lê rápido pode pensar, os filhos de Corá escreveram isso num momento de tristeza profunda. Parece autoria, né? Eu mesma pensava isso. Mas os comentários do Alan Perroz apontam que muito provavelmente não é isso. A autoria é um ponto crucial aqui. Os filhos de Corá, na verdade, formavam uma guilda. Uma guilda? Tipo um grupo profissional. Isso, um grupo organizado e altamente treinado de músicos. Eles eram encarregados da liturgia do templo em Israel. Então, quando o texto é entregue a eles, isso mostra que esse salmo, por mais íntimo e solitário que pareça, foi feito para ser cantado coletivamente. Uau, isso é de arrepiar. Quer dizer que a dor esmagadora de um indivíduo só foi transformada num veículo oficial de adoração para toda uma comunidade? Sim, a congregação inteira cantando sobre a depressão profunda de alguém. Nossa, isso contrasta demais com a nossa cultura de hoje, né? Onde a gente acha que tem que disfarçar a dor, colocar um sorriso no rosto antes de entrar para adorar. Exatamente. O texto bíblico é muito mais realista. Muito. Mas, vamos voltar para aquela imagem da corça que eu falei no começo. O versículo 1, que é super famoso, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Por que a gente romantiza tanto isso? Bom, o que é fascinante aqui é que a gente simplesmente perdeu o contato com a realidade geográfica e brutal do Antigo Oriente Médio. O Ross usa a palavra pungente para descrever esse anseio. E ele está certíssimo. Pungente. É uma palavra forte. Porque a necessidade física daquele animal não é para se refrescar num dia de sol, sabe? Não é um passeio. É sobrevivência básica. A água ali é literalmente a diferença entre a vida e a morte. Ou bebe ou morre. Exato.
A metáfora funciona perfeitamente, porque, para o salmista, o Deus vivo não é só um complemento legal para ter uma vida boa. Ele é a única fonte de vida espiritual. Sem isso, a alma entra em falência. Igualzinho o corpo do animal desidratado. Sem tirar nem pôr. Tá, mas isso me obriga a fazer uma pergunta bem lógica. Se essa alma tá morrendo de sede, o que impede ele de simplesmente ir lá e beber a água? Boa pergunta. Porque, pensando teologicamente, Deus é onipresente, certo? Ele está em todo lugar. Por que o salmista está nessa agonia toda de separação? Ele não pode só, sei lá, fechar os olhos e orar ali mesmo? Então, essa é a grande tensão do poema. E para entender isso, a gente tem que olhar as pistas geográficas que estão nos versículos 4 e 6. O salmista não está passando por uma crise no quintal de casa. Ah, tem os locais específicos, né? Tem. Ele menciona as terras do Jordão, o Monte Hermon e o Monte Mizar. As notas da Bíblia NAA ajudam a mapear isso certinho. Ele está preso numa região montanhosa no território da tribo de Dan. Que fica bem longe, se não me engano. Fica muito ao norte, nas nascentes do Rio Jordão. São muitos quilômetros de distância de Jerusalém. Entendi, então ele está fisicamente exilado, longe do Monte Sião. Exatamente. E a gente tem que entender a mentalidade da antiga aliança. Claro que ele sabe que Deus é onipresente. Ele sabe que Deus não mora num prédio de pedra. Sim. Mas o santuário, o templo, era o epicentro visível da presença de Deus. Era onde o céu e a terra se encontravam ali na liturgia. Então essa distância imensa, essa geografia inóspita, acaba refletindo o estado da alma dele. O exílio físico gera um exílio espiritual. Nossa, geografia virando o espelho da dor dele. E pelo que as fontes mostram, esse cenário não é só distante, né? É um cenário hostil. Muito hostil. Porque, tipo, sofrer longe de casa já é horrível. Mas ele não tá fazendo um retiro silencioso nas montanhas, ele tem uma plateia. Ah, sim. Aí entra a guerra psicológica da coisa. No versículo 3 o negócio fica bem pesado. Ele diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. E as notas da NAA mostram que a fisiologia do luto tomou conta, né? Ele perdeu o apetite e só chora. E enquanto ele chora, tem os inimigos em volta. A tortura não é só o isolamento. O texto foca muito nesse escárnio constante. A zombaria. Exato. Os adversários olham para ele sofrendo e fazem aquela pergunta feita sob medida para destruir a sanidade. E o seu Deus, onde está? Nossa, isso é um ataque de precisão. É tipo, eles usam a desgraça dele como uma prova teológica de que Deus abandonou ele. É um golpe muito baixo. E o Rosa enfatiza um detalhe. Isso acontece continuamente. O salmista não dorme direito, não come, está emocionalmente esgotado e a zombaria não para. Eles querem vencer ele pelo cansaço. Fazer ele jogar a toalha. E aí, no meio de todo esse bombardeio, ele faz algo que, olha, me deixou muito intrigada. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O que te chamou a atenção? Lá no versículo 4, ele diz, lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma. De como eu passava com a multidão e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria. Sim, as memórias. A festa. Mas pensa comigo numa depressão severa dessas. Ficar lembrando dos bons e velhos tempos não é puro masoquismo? Isso não piora a dor? Pode parecer que sim, à primeira vista. Mas as anotações do material mostram um outro ângulo. A memória é uma faca de dois gumes. Como assim? É óbvio que lembrar traz dor, porque o contraste com o presente é brutal. Antes ele liderava multidões, hoje ele chora sozinho. Mas não é masoquismo, é tática de sobrevivência. Sobrevivência? Sim, essa memória cristalina da adoração é a âncora dele. Dói lembrar, mas é justamente essa memória que impede ele de concordar com os inimigos. É a prova de que Deus é real, mesmo que o momento seja sombrio. Caramba! Ele usa o passado real para combater a mentira do presente. E a maior prova disso, de que ele está lutando contra a própria mente, é aquele refrão super famoso no versículo 5. Por que você está abatido, a minha alma? Espere em Deus. Ele não está ouvindo o conselho de ninguém, é ele com ele mesmo. Sim, ele não tem um amigo ali, ele está se confrontando no espelho, tipo, ei, acorda.
É um autoencorajamento brutalmente honesto. Ele não está em negação. Ele assume que a alma está prostrada, que está tudo péssimo. Zero positividade tóxica, né? Zero. Mas ele interrompe o ciclo de desespero e dá uma ordem. Espere em Deus. Baseado naquela memória, ele decide que ainda vai louvar. É uma teimosia absurda, né? A teimosia da fé. Mas a gente sabe que só mudar o pensamento não muda o ambiente externo na mesma hora. E o poema captura isso de um jeito bem irônico. Sim, a mudança das águas. Exato. No versículo 1, a gente tinha uma corça morrendo de sede, precisando de uma gota de água. Aí no versículo 7, a metáfora dá um cavalo de pau, ele fala: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. É uma mudança drástica de cenário. Demais. É tipo alguém implorar por um copo de água na seca e, em resposta, ser atingido por um tsunami. E, de novo, os comentários da Bíblia de Estudo ajudam a decodificar isso pela geografia. Ele não está lá perto do Monte Hermon. Sim, lá no norte. Então, aquela é a área de captação das águas do Jordão. Quando a neve derrete ou chove muito, não tem riachinho calmo. São torrentes violentas, cachoeiras barulhentas caindo nos penhascos. Ele está cercado por esse som aterrorizante. Ah, então ele olha para essas cascatas violentas e pensa: é exatamente assim que eu tô por dentro. Precisamente. O Alain Peyross diz que a imagem é de duas grandes quedas d'água desabando, como se estivessem chamando uma outra num vale. E as ondas são as aflições que chegam uma atrás da outra. Não é mais sede, é afogamento. É a sensação de ser esmagado. Um retrato perfeito da depressão. A dor é tanta que vira física, como ele diz no versículo 10, que os ossos se esmigalham. É somatização, né? A ciência hoje explica como a dor psicológica vira dor no corpo. E ele já descrevia isso milênios atrás. É sufocante só de ler. Mas no meio desse tsunami, tem um respiro. O versículo 8? Isso. Ele diz: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico. De dia a misericórdia, de noite a música. Parece que ele encontrou um equilíbrio, né? Mas dura pouco. Dura pouquíssimo. E isso levanta uma questão importante sobre como a Bíblia entende a fé. Porque no versículo 9, ele vai para um confronto direto. Ele chama Deus de minha rocha, mas na mesma respiração ele dispara: por que te esqueceste de mim? É uma transição muito brusca. Sim, e eu paro e penso como que isso é fé. Ele está acusando Deus de esquecer dele. Se alguém faz isso hoje, o pessoal da igreja já fala que a pessoa perdeu a fé. Chega só meio Isso é blasfemo. uma provocação excelente. Mas a diferença aqui é entre a dúvida cínica e o que o estudo chama de lamento pactual. Lamento pactual. Sim, os comentários mostram que cobrar Deus assim não é falta de fé. É a fé agindo de forma combativa. Ele tem uma aliança com Deus. Quando ele pergunta, por que me esqueceste? Ele está tentando motivar Deus a agir. Ah, entendi. Tipo baseando no caráter de Deus? Exato. Ele está lembrando a Deus que os inimigos estão zombando da aliança deles. Uau! Então é uma fé tão profunda e íntima que se sente no direito de exigir respostas. Isso mesmo. A honestidade não afasta a pessoa de Deus. Ela força um diálogo real. Ele joga a angústia toda no colo da rocha dele. É libertador saber que orar assim é válido. Mas é interessante notar que a resposta não vem como mágica, né? O salmo não acaba com o raio caindo nos inimigos e teletransportando ele de volta para Jerusalém. Não. As circunstâncias continuam iguaizinhas. Tudo na mesma. E a estrofe termina com o refrão de novo no versículo 11. Espere em Deus. A resolução não é o cenário mudando. É ele decidindo focar na esperança futura de novo e de novo. É um processo de manutenção constante, né? A repetição poética mostra que a autorregulação da mente dá trabalho. O barulho das cachoeiras está lá, mas a certeza da intervenção futura também está. Bom, então o que tudo isso significa para quem está acompanhando a gente hoje? Reunindo tudo da Aná e do Ross, o material mostra que adorar, estar com Deus, não era visto como uma obrigação chata. Era um presente grandioso. Uma festividade real. Sim, e esse Salmo 42 ensina que a depressão espiritual, a sensação de abandono, não é prova de que você perdeu Deus. Aquele exílio foi o palco para a sede por ele ficar mais real.
O próprio anseio já é a busca, sabe? Com certeza. A corça só corre atrás da água daquele jeito porque ela sabe, no fundo, que a água existe e que ela sacia. Estudar isso é perceber que a gente não está sozinho nas nossas noites escuras. É o manual de sobrevivência, né? Mas, para fechar, tem uma reflexão que eu queria deixar no ar, que me veio lendo tudo isso. Qual? A gente falou muito do exílio geográfico dele. Ele estava longe do templo. Mas e a gente? A gente vive numa era de hiperconexão. Tem culto online, biblioteca teológica no celular. A gente está cercado por água. É verdade. Abundância total. Mas será que no meio de tanto conteúdo e notificação, a gente não está sofrendo um novo tipo de exílio, um exílio invisível? A gente se acostuma tanto com o barulho dessas águas digitais que esquece de beber da fonte real. Fica aí o pensamento para a gente matutar. Uma excelente reflexão para levarmos com a gente. Bem, para quem nos acompanhou até aqui, nosso estudo se encerra, mas o áudio vai continuar. Logo a seguir, você ouvirá um lindo louvor que foi baseado exatamente neste salmo que acabamos de explorar. Convidamos todos a continuarem em comunhão e devoção a Deus neste momento, deixando que a música e a letra ministrem a esperança e a paz em seus corações. Fiquem com o louvor e até a próxima. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me apresentarei diante do teu altar. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem o tempo todo: onde está o seu Deus? Na vida do cristão há dias de seca e deserto brutal, onde o céu parece de bronze e a dor parece fatal. Lembro-me destas coisas e derramo a minha alma, de como eu ia com a multidão, guiando-os em festa e calma. A lembrança da alegria de ontem faz o peito doer hoje, quando a depressão tenta fazer com que a nossa fé desmorone. Mas o cristão verdadeiro não se rende à voz da emoção. Ele levanta a cabeça e confronta o próprio coração. Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei até o fim. Ele é a salvação da minha face e o Deus meu. O crente não escuta a tristeza que o consome. Ele prega pra si mesmo e declara o seu santo nome. Sinto a alma abatida, por isso lembro de ti. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas cataratas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. É o peso da angústia batendo forte, sem dó nem fim. Mas de dia o Senhor manda sua misericórdia como um abraço de luz, e de noite a sua canção está comigo, a oração ao Deus da minha cruz. Mesmo quando as ondas tentam me afogar no mar, a canção de Jesus Cristo é o que me faz respirar. Digo a Deus a
sincera, mas a fé sabe que a história não acaba assim. Porque você está batida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei até o fim. Ele é a salvação da minha face, o Deus meu. O crente não escuta a tristeza que o consome. Ele prega pra si mesmo e declara o seu santo nome. Como um golpe mortal nos meus ossos, inimigos me insultam, dizem: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Mas o meu Deus está no trono, o meu Deus está aqui. E a sede da minha alma só Ele pode suprir. Espere em Deus, oh minha alma, porque te perturbas. O controle é dos céus. Ainda o louvarei, ainda o louvarei. No meio do abismo eu levanto as mãos ao meu Rei. Ele é o meu socorro, a salvação da minha face. Como a corça suspira, a água viva chegou. Espere em Deus, a sede vai passar.